Boa tarde, como é que vocês estão? Vamos lá começar então, né? Se o... Esperando o Cristiano entrar aqui pra gente começar, tá? Acho que vai ser bem legal mesmo. A gente falar do Surfland, que é um projeto bem inovador no mercado. E acho que nesse momento a gente está precisando de inovação, né? Ele entrou aqui então, pessoal. Já vou começar, tá? Pra gente não perder tempo e também dar tempo de vocês perguntarem, tá? Vamos fazer uma coisa bem legal hoje. Vamos tá aguardando ele aí. Opa, opa, Cristiano, como é que tá? Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá aí, hein? Como é que estão as coisas? Tá, estamos na luta, né? Tá. Todo mundo. Ajeitar também aqui, ó, a câmera aqui também. Melhorou. E, e, e como é que tá o seu isolamento aí? A gente está conseguindo trabalhar pelo menos, então é o isolamento, a gente respeita tudo, toma todos os cuidados aí, mas estamos nativos, estou aqui no escritório, sozinho, mas estou aqui. Não, bacana, viu? Então vamos falar aqui então da Surfland, né? E também de vendas online, né? Que hoje pode ser, tende a crescer, né? Tudo está levando a crer que deve crescer nesses próximos meses, né? Então, assim, como é que está o projeto da Surfland hoje? Né? Vocês estão ainda fazendo vendas ou vocês deram uma parada agora com essa, pelo menos por essas semanas, né, de pandemia, né? Não, na verdade, nós fomos continuamente, como nós já tínhamos operação no digital, né? Ele já era o nosso foco aí, sempre foi o nosso motriz da operação. A gente sentiu, claro, o efeito das medidas aí de confinamento social aí nos primeiros dias, mas para nossa surpresa, no final de semana, primeiro final de semana, aqui começou dia 17, então no dia 17 foi uma quinta-feira, no final de semana nós já tivemos um aumento da geração de leads espontâneo. Então Nossa. isso foi positivo, não significou maior número de vendas, mas o número de leads, o número de prospecções, sim. Aí já teve um aumento. E agora, essa semana, já começou uma adaptação, entrar mais vamos, dentro do possível, numa normalidade. Né? Normalidade de conversão de vendas, número de leads continuam alto, você tem que trabalhar o dobro para ter a mesma conversão, mas Sim, foi contínuo aí. sim, sim. E como é que vocês estão trabalhando também a parte de pós-vendas hoje? Hoje, na verdade, a gente tem um pós-vendas, tem muita atenção voltada à fidelização dos clientes, mas estamos tratando de forma personalizada, caso a caso. Então, sentindo do cliente, caso a caso, necessidades do cliente, sendo compreensivo com a necessidade do cliente, tendo possível, mas estamos atendendo de forma bem personalizada. Não criamos uma campanha de fidelização. Não, e você, e você hoje acredita sim, né, que com essa pandemia, com essa crise, né, começou a falar de vendas online mais do que estava falando antes, né? Sim. Mas logicamente que a vendas online também não é tão simples assim, né? Que vai ser implantado do dia para a noite, né? Qual a experiência de vocês? Quanto tempo para implantar uma estratégia de venda online, treinar uma equipe e colocar em prática também? Fabio, eu vou dar 2 pontos aí para nós que foram importantes. Um, a gente está desde junho com as vendas da Surfland aí no formato digital. Tivemos muito êxito e o nosso ponto principal, nosso principal diferencial foi a versatilidade. A venda digital ela é mais cara, a venda digital ela requer mais tempo, você tem um time decisor aí diferente do presencial. Então, isso tudo foram adaptações que a gente veio ao longo desse período aprimorando. Hoje, o que nos permitiu, no final do ano, nós abrimos 4 operações. Uma se encerrou porque era bem sazonal, bem de temporada, presencial. E as outras 3 nós absorvemos agora a equipe para trabalhar no formato digital. E iniciamos um trabalho com eles semanal. Para quê? Para adaptar as pessoas
ao digital. O Bacana. nosso segredo hoje foi ter uma equipe totalmente diferenciada do digital. As equipes não se... Eram duas equipes distintas, presencial e digital. E o foco em treinamento e capacitação de pessoas é o ponto crucial. E Para falar a nisso em estrutura. equipe, falar em equipe, né? Como que é a equipe do digital? Eles também precisam de serem corretores com Cresce também? Sim, sim. As restrições são... Os requisitos são os mesmos, né? Para uma venda de multipropriedade. Mas é uma equipe diferenciada, são prestadores de serviço, a gente atua agora todos eles home office. A gente tem base em Garopaba, na Praia do Rosa, em Floripa, mas eles têm a liberdade de atuar em home office também, e aí com acompanhamento online da gestão ali para dar todo o suporte para eles. Pela sua experiência, um consultor de sala de vendas, ele pode também se transformar em um consultor de vendas digitais? Olha, nós não acreditamos muito nessa ideia, para ser sincero. Então, pela experiência, nós tentamos fazer o oposto, trazer o digital para cá. Agora nós estamos trabalhando muito o pessoal do presencial para o digital. Eles vêm com algumas vantagens, eles vêm com sempre alguns paradigmas que se criam no digital, mas o ideal são duas equipes distintas, isso sem dúvida. Mas a capacidade do profissional, ela permite aí essa adaptação. Mas a gente está trabalhando junto com eles, perto deles, para gerar resultado agora nessa mudança. É uma chave bem distinta. O digital, por exemplo, você tem um timing de venda que pode chegar a 13 dias, na média. O Sim. presencial, você tem um timing que chega em 1 hora e meia. Então, é bem... E, e no caso dos ganhos para os consultores, porque uma das algo que atrai as pessoas a trabalharem na multipropriedade é a oportunidade de ganhar bons salários, né? No digital, isso também pode acontecer? Como é que é o comissionamento? Ele segue a mesma linha das salas de vendas? Ele segue a mesma linha, né? Nós trabalhamos com um percentual diferenciado, mas ele segue a mesma linha. O potencial de ganho é alto tanto no digital quanto no presencial. O Não, presencial, bacana. no digital, eu tenho um número maior de parceiros de negócios do que no presencial. Mas o índice de conversão é muito distinto, né? O digital a gente fala em 3, 4% de conversão. E essa conversão, como é que vocês estão trabalhando para aumentar ela? Tem alguma meta de aumentar essa conversão? São treinamentos constantes, são técnicas que a gente vai aplicando aí para melhorar essa conversão. Tem muita ligação também um pouco com qualidades do lead que vem. Hoje, claro, com a questão da pandemia, todo mundo correndo para online, ficou muito caro o lead. Então, você acaba tendo leads mais orgânicos ali. Sim, Mas, sim, o trabalho é constante, é o mesmo trabalho que uma equipe de vendas presencial. Constantemente você tem que trabalhar eficiência, você tem que trabalhar dicas, aperfeiçoamento. A evolução é constante. sim. Aqui tem um comentário aqui do Júnior Medeiros. Eu imagino que a venda compartilhada vai ser um novo processo para o turismo, onde os próprios profissionais captador estará mais à frente nessa nova linha, mas com captação será fundamental. Nessa parte de captação, né, é totalmente diferente, né? Ainda eu vejo que a venda, ela pode, algum ponto pode semelhar, mas a captação, né, é totalmente diferente mesmo, né, do digital, né? Sim, sim, é totalmente diferente, ela é feita todo no formato digital. Nosso produto ele é todo digital, mesmo quando nós operamos aí de forma presencial com as salas tradicionais, todo o contrato assinado online, não tinha papel. Então, o processo todo migra. E a geração de leads também. Eu não tenho hoje uma captação para o formato digital. Ele não é uma oferta ativa. Então, Sim, esse é o diferencial. sim, bacana. O
que já estão respondendo como é que funciona a captação, né? O Leonardo me perguntou aqui, né? Então assim, no caso, o Júnior está perguntando, vocês não têm mais captadores, né? Mas eu acho que pro presencial vocês ainda têm, né? Na No caso, verdade, para a sala de venda. hoje não, hoje a gente está com as atividades nas 3 salas que nós temos em operação suspensas pelas medidas. Então, estão proibidos de operar aqui, como creio que todo mundo aí, pelo que acompanha da indústria. Aí não tem mais a necessidade. A gente acredita que vai um tempo ainda, mesmo passando essa pandemia, até que os clientes comecem a aceitar de novo uma participação de um evento em grupo. Tem que é uma readaptação aí que a gente vai para frente. E no caso, o digital ainda pode continuar, né? Ainda tem essa vantagem, né? Hoje, Sim. né? O digital nosso não parou. O digital nosso, a primeira etapa nossa de vendas, de junho até dezembro, ela foi 100% no digital. Superamos aí mais de 1.500 frações vendidas no formato digital. Muita gente duvida dos números atingidos, mas a gente não tem necessidade nenhuma de fazer propaganda pelos números ou enganar os números. Então, é uma informação mais de consumo nosso. Mas ela, para nós, foi uma referência, porque foi a primeira operação a iniciar totalmente no processo digital. E continua sendo nosso carro-chefe no digital. Que bacana. E aqui tem outra pergunta também, aqui da Juliana. Qual o ponto crucial no fechamento da venda no formato digital? Como que é para o fechamento? Eu acho que eu vejo que é mais para questão da urgência, né? Quebra de objeção. Tem isso também no digital? É a mesma situação. O que acontece? Se você criar atalhos na sua apresentação digital, você dificilmente vai levar para o fechamento. O fechamento começa a ser preparado na apresentação. Então, você tem a abordagem a mesma, o warm-up, você tem que ter marketing pessoal, você tem que ter o pacto inicial, o pacto final. É o mesmo, é o mesmo. O que você tem, às vezes, é que a questão da urgência dele, por ele estar em casa, por ele estar no trabalho, às vezes você tem que ser mais flexível, você não pode condicionar o fechamento no dia. Mas o macete é o mesmo ali, ele é o mesmo. É difícil só porque você tem menor poder de percepção das reações do seu cliente. Então, você está distante, você não está olho no olho. Então, são técnicas diferentes para você emocionar o seu cliente, são técnicas diferentes para você fazer ele entrar dentro do seu empreendimento. E também demora mais, né? Não é na hora, né? É muito difícil uma venda ser fechada igual lá na sala de vendas, né? É difícil. Quanto tempo, mais ou menos, que vocês demoram para fechar uma venda? Nós já tivemos, média 13 dias. Esse é o nosso tempo médio. A Alessandra também está perguntando como esses clientes do digital são alcançados. Que tipo de promoção vocês fazem para captar eles? A gente tem investimento forte em mídia. O digital, ele não é uma operação barata, ela é uma operação mais sólida, ela tem um índice menor de cancelamento, ela tem um índice menor de inadimplência. Isso a gente tem experimentado, os números foram impressionantes, aí continuam fora da curva, mas ela é uma operação cara. Então, assim, todo o investimento na geração dos leads, nós temos campanhas fortes, nós temos embaixadores fortes que também nos ajudam a ser esse case de mercado. Então, Medina, Carlos Burli, Flávio Canto, Lucas Schumper, Scooby. Então, assim, a gente trouxe nomes ligados ao mote do produto. Isso contribui muito para a geração de lead, mas é uma operação mais cara, sim, do que uma operação presencial. Entendeu? E você estava falando também, né, em relação aos cancelamentos, né? E hoje vocês também tiveram a temporada com a sala de vendas, né? Com algumas salas de vendas. Então, qual a comparação que você faz nisso daí em relação a cancelamento digital e a sala de venda de vocês? Você já tem algum dado sobre isso? Nós batemos 5% de cancelamento no presencial e nós também viemos com uma linha diferente, com uma linha tentando trazer um pouco do digital para a sala de vendas. E no presencial, nós estávamos, para ter ideia, hoje eu não sei o número exato que está, mas nós chegamos a bater 1.300 cotas com 2 cancelamentos apenas.
Que bacana. Então, foi surpreendente até para nós. E o Júnior também que está perguntando aqui uma pergunta, o Júnior Medeiros, uma pergunta. Eu já fui líder de captação, hoje sou captador. Tenho uma carteira de clientes antigos nesse modelo online. Tenho carteira de modelos antigos. Nesse modelo online, seria ideal várias empresas aderir a essa ideia. Nesse modelo online, seria ideal várias empresas aderir a essa ideia? Eu acho, Fábio, que vai ser tendência, né? Já está sendo. Hoje, assim, o custo do lead subiu, todo mundo está indo. Hoje, a alternativa para manter operações ativas está sendo digital, está sendo online. Leva um tempo de maturação até você entender. Nós apanhamos muito. Foi muito difícil para nós, por uma série de adaptações, uma série de versões de apresentação, treinamento, capacitação, recapacitação, versatilidade, mudanças de equipe. Então, assim, não é um processo que você implanta do dia para a noite, mas vai ser tendência. Eu acho que vai ser tendência, sim. Falar nisso, assim, questão de tendência, né? Tem umas perguntas aqui, pessoal, pode ir fazendo, tá? Eu só vou dar um prosseguimento aqui e logo retorno, tá? Mas podem ir fazendo perguntas, tá? Como que surgiu a Surfland e esse projeto de vendas online? Como é que vocês bolaram essa... Falaram, não, vamos começar com vendas online mesmo e fizeram essa adaptação da sala de vendas para o digital? Era vontade, o que foi até o que trouxe aí de ser um produto diferenciado. O nosso target sempre foi assim, tentar sair da curva do que estava sendo executado dentro de uma maioria. Aí primeiro foi ter um produto diferenciado com um apelo mais forte. Então, um apelo que fosse segmentado. Isso partiu da idealização dos sócios ali, do André Giesta, que sonhava em ter, que é surfista, mora em Garopaba e queria ter uma piscina de ondas, queria trazer. Então, foi do sonho que surgiu a ideia, aí veio o produto, a multipropriedade, que era a maneira de viabilizar economicamente o projeto e a sustentabilidade financeira dele na operação em si. E aí começou a surgir estudar as maneiras de comercialização. Então, muito se falou com muitas consultorias, falou com muitas empresas para estudar maneiras de comercialização, métodos tradicionais, mas enfrentava a sazonalidade da região, enfrentava o alto custo para se abrir outras operações off-site, e tudo isso foi começando a ser avaliado, e aí veio a ideia de se trazer embaixadores, nomes fortes e partir para o digital. Então, aproveitar marcas como Medina, marcas como Burle, marcas como Fábio Gouveia, Fábio Canto, que têm muitos seguidores, para poder trazer isso para dentro da Surfland. E aí veio a ideia de se fazer no formato digital. E aí a gente incorporou isso, encarou o desafio para poder transformar isso num case que foi a Surfland, de maneira digital. A Surfland, no caso a Surfland, ela pega um público mais específico, né? Que é o surfista e também a pessoa que gosta de esportes radicais, né? Apesar de me pegar família, mas assim, né? O foco maior são essas pessoas, né? Você acredita que um projeto igual como é a maioria dos projetos no Brasil, que é focado mais na família, apenas na família e não temático, ele conseguiria ser 100% digital? Fábio, é difícil definir por quê. Você tem que entender a estratégia de acordo com o produto. Eu sempre acredito que todo produto está para ser trabalhado da forma que for. Talvez você quer mais investimento, você tem que criar apelos diferentes, mas nós entendemos que nós não podemos depender só do público do surf. Apesar de ser o nosso público-alvo, nosso target, nossos cortes são os surfistas, mas nós temos a família também. E a família hoje tem representado um número muito grande de associados, proprietários da Surfland. E aí a gente tem alguns diferenciais de produto, por exemplo, o fato de ser um clube, de permitir a utilização todos os dias do ano, independente do período da semana dele. Então isso atraiu muito família, isso atraiu muitas pessoas da região, isso gerou muitas vendas locais. Então o êxito está em você entender o produto, adaptar ele para uma necessidade, bem como adaptar o formato de comercialização, seja digital ou seja offline.
Hoje, por exemplo, as nossas salas de venda, por que nós também tivemos um índice baixo de cancelamento? Porque nós não trabalhamos só em cima do que é comum oferecer para o cliente. Intercâmbio, semana, economia, opção de investimento em alguns casos. Não, nós vamos buscar necessidades do cliente para aquilo. Então, a gente também trouxe, o cara utilizar todo dia, ter um clube à disposição, espaço para a família, e cada vez a gente está agregando mais um produto. Então, ou seja, a gente fala que o produto está em constante evolução, acompanhando o nosso processo de vendas. Hoje, o segredo do nosso sucesso, com certeza, é a versatilidade. Então, atender uma demanda, entender a demanda do cliente, poder aplicar ela tanto no empreendimento quanto na ponta de venda, é fundamental. Aqui então tem uma questão do Júnior Medeiros. E essa mídia que vocês fazem são através das redes sociais que vocês fazem a captação. Como é que vocês fazem a captação? É mais por redes sociais? Sim, sim. Instagram, Outro... Facebook. Então, bacana, geração de conteúdo muito forte. Aqui tem também tem outra questão aqui. Cris, seria interessante ou já está sendo formatado o modelo desse produto para que seja criado um aplicativo para marketing digital? Vocês têm alguma coisa assim, aplicativo? Vocês já têm uma plataforma? Como é que é a venda de vocês? Vocês têm uma plataforma própria? Não, hoje a gente tem um sistema próprio de venda, que faz toda a gestão nossa de venda, toda a geração de contrato, controle de leads, tudo automatizado. E é própria de vocês mesmo ou de Não, terceiros? foi desenvolvida para a Surfland. Não, legal, então. Então aqui a Alessandra me pergunta, a ideia é extinguir as salas físicas ou vocês ficarão sempre com os dois? A estratégia de vocês é sempre ficar com os dois? Não, hoje a ideia é trabalhar no formato híbrido, com certeza. Hoje, assim, o digital ele é importante, ele continua representando muito para nós, percentuais consideráveis de venda, mas a sala de vendas para nós é importante. A gente está num destino turístico que tem que ser explorado, que é Garopaba, a nossa sede, onde eu resido, que é Floripa também. Então tem que explorar esses pontos aí, porque são pontos de tração de turistas e a gente tem muita força de venda presencial também. Aqui também tem aqui tem outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Ricardo aqui. Vocês não acham que a partir dessa crise ficou patente a necessidade do profissional de multipropriedade se adaptar ao físico e ao online? No caso, sim, né? Eu só para aproveitar a questão dele, eu já percebi que as operações hoje, né, principalmente nessa época, eles estão colocando muitos consultores de sala de vendas para fazer vendas pelo WhatsApp, né? No caso, esse daí não é o que vocês fazem, né? Não, a gente faz a venda direta ali, ainda defende muito contato telefônico, apresentação online, é a maneira que a gente tem maior êxito aí. Isso reflete, inclusive, na consolidação das vendas. As vendas que são mais sólidas, mais rápidas, elas acontecem com uma apresentação online. Em questão à pergunta do Ricardo, até dos profissionais se adaptarem, nós acreditamos muito, muito em profissionais focados. Então, profissionais para o presencial, profissionais para o digital. Nós não acreditamos ainda no profissional híbrido que atue com as duas. E aqui tem uma pergunta do Sidney, da Live Beta. Tá falando que já fizeram essa pergunta, mas qual é o brinde oferecido, né? Que vocês também devem ter. No digital tem brinde? Não oferecemos brinde no digital. Não, né? Na sala de venda, sim, né? Quando na vocês fazem. Sala de venda, sim, restaurantes locais, parcerias, hospedagem de hotel parceiro, aulas de surf, aí são variados. E aí ele também pergunta aqui, né? O horário de maior encontro no online, né? Que vocês marcam, né? E como as pessoas se comportam em relação ao foco, né? Porque isso é uma preocupação na sala de vendas, né? Manter o cliente focado na apresentação, né? E no online, como é que vocês fazem isso? E qual o melhor horário para
ter essa apresentação? A tendência do horário, na verdade, a gente tem tido o dia inteiro, a gente consegue fazer apresentações, porque você acaba se adequando ao perfil do cliente, tem clientes que têm perfil da hora do almoço. Agora, nessa época, não. Nessa época de confinamento, o horário é livre toda hora. Mas, em teoria, o melhor horário para nós é sempre a partir das 15, 16 horas. Aí potencializa bastante, vai até as 23 horas. Bacana. E em relação ao foco do cliente, como é que vocês mantêm o cliente focado na apresentação? Treinamento, capacitação do promotor. Não adianta. Ele tem que cortar a apresentação, exatamente como a gente faz na nossa operação presencial, nas operações presenciais. É trazer o cliente para dentro, manter ele focado, manter ele na emoção. Se a apresentação está fluindo, ele está focado e está emocionado. Nosso erro é sempre assim, se o cliente não está focado, o erro é nosso. Então a gente já agenda, cria escassez, faz o agendamento com ele para o horário que seja conveniente para ele. E se ele está disperso, a gente suspende a apresentação, retoma outra hora. Aqui do Júnior Medeiros tem uma pergunta aqui. No caminho da evolução das multipropriedades, qual está sendo mais vantajoso? Acho que em relação ao intercâmbio de férias, né? ICI, compartilha, RDC, algumas dessas mais buscadas no mercado pelos turistas. Acho assim, pessoal, isso daí todas são boas, tá? Eu não né? Mas deixa o Cristiano responder. Para mim, assim, eu acho que todas são boas, tá? Não, eu, sem dúvida nenhuma, todas são boas. Nós escolhemos operar com a Interval, mas por uma decisão estratégica só de alguns destinos pontuais que iam de encontro a um público-alvo nosso, que era o público de surf. Mas ambas são boas, são excelentes todas elas aí. Sem tirar nem pôr aí, não existe maior ou menor, eu acho que cada uma tem seu target, seu perfil de público aí, são excelentes todas aí. Aqui tem uma pergunta da Adriana Chaud. Oi, Cris, tudo jóia? A partir da captação do lead, você ainda tem um número de perda de NQ ou tem conseguido filtrar na mosca? Não, por isso que sobre NQ no online, né? Por isso, Dri, Dri, por isso que o contato, que o índice de conversão nosso, ele é mais baixo, na verdade. A gente não consegue ter esse filtro muito assertivo. A gente, claro, tenta ser assertivo pelo perfil impulsionado, pelo perfil de público, localização, tudo, perfil socioeconômico, mas não é tão assertivo. Por isso que o índice de conversão é um pouco mais baixo no online. Mas acaba que com online você consegue segmentar mais, né? A sua busca também, né? Para ter um público realmente que seria o público comprador de vocês, né? Diferente da sala de vendas, que faz uma captação mais qualquer um, né? Que passa na rua, principalmente de rua, né? Vocês conseguem segmentar mais isso daí? Sim, segmentamos bem. E a pessoa já começa pelo nível, pelo perfil do produto. Hoje o acesso é muito rápido. Ele olhou, entrou, viu no site. Se não condiz muito com a realidade dele, ele já não vem para online, não vem para apresentação. Vamos ver aqui. Aqui tem mais uma questão aqui. Em relação à captação de rua, onde o contato é direto com o cliente, em potencial e a divulgação feita de forma física, na sua opinião, qual será a maior objeção e como lidar com ela? Né, eu acho que tanto para o online como para o presencial, qual a maior objeção, no caso, que vocês enfrentam? Na verdade, a captação nossa não tem do digital, então a gente faz a geração, faz a prospecção e tem o cliente que nos procura, enfim, quando é impactado. A captação presencial, a captação direta, a gente acredita que vai um tempo até as pessoas se acostumarem de novo com contato físico, com contato muito próximo. Então, a gente acredita que isso vai impactar um pouco ainda no retorno mais efetivo das salas presenciais. Pelo menos para nós, a nossa estratégia. Aqui também tem o Ricardo Pureza perguntando: vocês criaram uma apresentação institucional ou o consultor vai para o online?
Eu acho assim, que você pode fazer assim, vamos colocar assim, como é que é o processo de vendas de vocês, para as pessoas entenderem. Vocês fazem captação, tem algum vídeo, tem alguma, ou o cliente recebe alguma apresentação, Não, o explica cliente para não a gente isso recebe nada. daí. Assim. Hoje o cliente não recebe nada. Hoje o contato entra, o lead entra para nós através de um CRM, ele cai no nosso sistema, a gente faz o primeiro contato com ele, por telefone, faz todo o trabalho para agendar a apresentação. Nós não enviamos material para o nosso cliente. E aí na apresentação que é feita todo o institucional, a Todo institucional explicação, né? da apresentação tem apoio, tem suporte de vídeo para uma determinada segmentação, determinado interesse do cliente, tem suporte de imagens muito forte, aí é uma apresentação online que a gente faz para ele. Aqui então o Thiago Pereira, a ideia é muito boa. Nós profissionais que atuamos no processo de vendas fazemos uma venda de impacto. Quais seriam as medidas utilizadas online? Uma venda de impacto funciona no online? Não com a mesma velocidade, com a mesma força que a gente tem no presencial. O cliente ele está distante de você, se ele se incomodar, ele simplesmente desliga, cai. Então tem que ter muito mais sensibilidade para manter ele ativo contigo e entender o time de decisão dele. Você tem que reduzir o time, aí são técnicas que a gente trabalha no dia a dia, para reduzir o time de decisão dele. Então, claro, que tem apelos, tem vantagens para decisão no hoje, mas é a capacitação do pessoal que faz a diferença. Aqui também tem uma questão: quais são as maiores objeções no online? Quais as maiores objeções que vocês enfrentam em relação ao fechamento, né? É decisão, é timing de decisão, é momento, é o que a gente enfrenta muitas vezes na sala de vendas, não é um produto de primeira necessidade. As objeções, na verdade, não mudam, elas não mudam. Mas ele tem o tempo de pensar, no caso, o cliente no Aqui online. ele tem o tempo de pensar. Isso que torna as vendas mais consistentes. Ela tem que ser muito mesclada de emoção e técnica. Então, é muito mais argumentativa do que uma venda de emoção, de alto impacto. Sim. Aqui outra questão do Júnior Medeiros já que no online vocês não têm brindes, os NQs têm um índice grande de compras dos produtos de vocês? Não é muito diferente. O perfil de fechamento ele é o mesmo do que o da sala de vendas, pessoal. Ele é o mesmo. O perfil é aquele nosso padrão ali, e salvo raras exceções. Aqui tem um comentário do Ricardo Pureza. Obrigado, entendi. Vocês estão direcionando cada vertente uma estratégia. Legal, entendi. Sim, é uma estratégia, né? Eu acho que cada projeto vai ter a sua também, né? Para fazer, né? Um projeto desse, né? A Luísa está perguntando qual é o CRM que vocês usam e o aplicativo para apresentar para o cliente. Aplicativo a gente usa os padrões de reunião os que tem no mercado. Nosso CRM a gente está substituindo agora, estamos desenvolvendo um novo CRM agora, que entrou em operação na segunda-feira da semana passada, em meio à crise toda a movimentação. Aqui tem um comentário da Mari Miranda. Todo material que já vi nas mídias, pelo Facebook, é lindo. Parabéns pela divulgação. Realmente o projeto é muito bom, né? Obrigado. O projeto foi muito bem feito mesmo, né? Eu conheci a arquiteta do projeto uma vez em São Paulo, na Equipotel. Né? Ficou muito bom mesmo. Eu também parabenizei ela também. O Júnior Medeiros está fazendo uma pergunta aqui. Uma pergunta: como está a crise e os seus produtos abaixam os valores para atrair mais clientes, né? Se vocês vão abaixar os valores, se tem esse projeto, né, de abaixar os valores do preço em relação à crise, né? Não. Nós não abaixamos o preço, nós não flexibilizamos condição de pagamento. Uma por respeito a todos os clientes nossos que compraram. Quando a gente está no online, a gente tem uma exposição muito maior do que na sala de vendas.
então acaba vazando condição de pagamento, acaba vazando preço para viralizar uma situação. Essa é 2 minutos, então a gente tem que preservar. Então nós não criamos nenhuma campanha para fomentar vendas nesse momento em função da crise. Sim, e nem tem projeto de flexibilizar, não? Isso daí, vocês não têm esse projeto? Não, Flexibilizar o pagamento? hoje a gente já trabalha com uma condição de pagamento flexibilizada. Hoje a gente sentiu que do nosso índice de cancelamento baixo, ele se deve a uma venda mais argumentativa e mais técnica, que todo mundo que for para o digital vai sentir isso. E depois é uma venda mais sólida, com uma entrada, uma condição mais forte de entrada, que faz com que o cliente fique mais fidelizado. Então a gente não pretende mudar isso em função da crise, para ter um volume maior de vendas e, consequentemente, uma carteira menos saudável. Aqui tem outra pergunta, eu acho que o Thiago não estava aqui quando você respondeu, né? Sobre os brindes utilizados, né? Que no online vocês não têm, e na sala de vendas é os mesmos brindes, né? No caso, né? A sala de vendas, né? Sala de vendas aí, de cada lugar a gente faz parcerias ali para desenvolver os gifts de atração, mas são restaurantes, vale compras, enfim. Sim. Então aí para o online na área de brinde, sala de vendas é igual Todas qualquer as operação, né? Mesmo padrão. O Arthur pergunta aqui o que vai ser construído primeiro, o resort, né, os apartamentos, ou a área do clube com a piscina de ondas, né? É entregue junto. As Tudo obras, junto, vai ser por fase, não? começamos aí agora, estava tudo pronto para começar, estamos só esperando agora terminar o confinamento. Comemoramos até que ontem, na sexta-feira, tinha saído decreto que podia voltar algumas atividades no dia 1º, entre elas a construção civil, mas foi revogado hoje o decreto. Então temos mais 7 dias aí de confinamento. E qual a previsão de entrega do empreendimento, né? Segundo semestre de 2022. Agora vai depender também de quando vai poder voltar também, né? Vamos ver esperamos se que possa em abril volta, né? Entendeu? Mas se voltar em abril, maio, ali, até junho, a gente está com folga nos prazos. Aqui tem uma pergunta do Israel. Qual a taxa de conversão com os leads de não vendas trabalhados posteriormente no online? Né? Eu acho que aí, eu não sei se é isso, né? Se eu entendi essa pergunta, são não vendas da sala de vendas que depois vocês podem trabalhar, no caso? Seria isso? Sim, isso é um outro departamento. A gente trabalha com núcleos de negócios separados que a gente está desenvolvendo. Então, como nós iniciamos as nossas salas para a temporada tarde, nós iniciamos as nossas salas, nossas operações praticamente em janeiro. Operamos janeiro, fevereiro e um pedacinho de março. Aí, então, a gente ainda não começou a fazer o trabalho com esses clientes. Mas tem esse projeto? Tem o projeto, ele está já todo ele desenhado, alinhado, e a gente só vai lançar no momento certo. A gente não entende que hoje seja um momento de oferta ativa para nós, em função da tão recente crise aí do coronavírus. Sim, aqui tem uma pergunta do Guga. Qual é o grande diferença para os outros projetos da Multipiedade? O que torna a Surfland única? Eu acho que o que torna a gente único em relação a outros projetos, são maravilhosos. Primeiro, uma piscina de ondas para surf. Isso não tem. Não tem nem na América Latina, aliado com um hotel em multipropriedade. Então, quando a gente fala, não é uma piscina de ondas, é uma piscina de ondas para surf, é uma onda a cada 4 segundos, são ondas de até 1,90 m, são ondas tubulares, são ondas para batida. Então, esse é o primeiro diferencial. O segundo diferencial nosso que a gente colocou foi o conceito clube, onde foi dimensionado para atender de forma confortável e segura todos os proprietários, mesmo fora do seu período de utilização. Então, hoje, o que você paga, se você paga para frequentar uma academia, você não precisa, porque você tem ali no seu clube, você tem uma piscina de raia aquecida para fazer sua natação,
você tem seus campos de futebol, suas quadras de beach tênis, de beach vôlei, você tem sua quadra de tênis, você tem sua pista de skate com mais de 2.000 metros de pista de skate. Então, você tem um monte de alternativas. Então, isso a gente buscou diferenciais. E vem mais novidades pela frente ainda. Só para frisar aqui, queria que você até diferenciava isso para mim assim, né? Também para as pessoas que estão assistindo a gente. Qual a diferença da piscina de ondas que vocês estão desenvolvendo para as piscinas de ondas que tem no Brasil, em partes? Tem uma diferença ou é o mesmo sistema? Não, ele tem uma diferença. Por exemplo, assim, a nossa piscina, ela não é uma piscina que você vai para lá e vai ficar na beira da praia, entre aspas, curtindo onda, pegando uma marola, não. Ela é exclusivamente para surf. Então, eu tenho duas linhas. Tenho a linha Riff, que são ondas de até 1,90 m, e eu tenho a linha Bay, que são ondas menores para quem está iniciando, quem vai tomar aula com os instrutores e tudo mais. Então, ela não é uma piscina recreativa. Ela é realmente para quem entra ali com a prancha para pegar onda. Então, não tem... Então, assim, eu que não sei surfar, eu não posso ir? Não, pode. Você vai estar lá na Bay, lá, com o instrutor ali, pegando sua marolinha ali de 60 centímetros ali. Mas vai brincar, vai se divertir. Entendeu? Legal. Vai se divertir. Mas o conceito é esse. Ela não é uma piscina para você ir lá e passar o dia. Elas são sessões pré-determinadas. Então, é sequencial. Não tem 2 surfistas na mesma onda. Então, ele vai na sequência. Então, esse é o principal diferencial para as piscinas de onda. Porque a gente fala que nós somos únicos. Que com ondas para surf, nós somos os únicos, é o único empreendimento. E hoje no Brasil tem alguma piscina nesse estilo? Hoje, com a mesma tecnologia que a gente tem, vai ser entregue até antes da nossa, no interior de São Paulo, uma piscina exclusiva para um condomínio, que chama Praia da Grama. Então, são terrenos ali com valores mínimos de 2 milhões, mas é um condomínio fechado, é um condomínio já consolidado, ele tem hípica, tal, muito grande, e eles trouxeram a mesma tecnologia da piscina. Hoje, com a tecnologia da Wave Garden, a Cove, que a gente está na Cove 2.0, que ela é para áreas menores, para água natural, não precisa ser água de lagoa, nada, água de concessionária, nós temos a exclusividade no Brasil para ter essa piscina junto com empreendimentos de multipropriedade. Aqui tem uma pergunta da Drica Barbosa, ela é bem específica para a sala de vendas, né? Gostaria de saber se o consultor deve realizar o FTB ou se continua seguindo a linha e fechamento. Acredita que se passar a linha para fechamento, corta a emoção? Eu acredito muito no perfil do profissional. Eu tenho os 2 formatos. Tenho profissionais que têm condições por perfil de fazer todo o processo. Tem profissionais, até mesmo no online, que atuam de forma consultor e fechador. Tem aqui do Renato, da Live Better também, perguntando, Renato Campos. Cristiano, boa tarde, tudo bem? Como foi o impacto da crise em cima do online? E sua opinião, se a sala de venda física vai sempre existir essa sala de venda física, e o cliente que não tomou a decisão na sala física pode ir para o online, no caso, né? Então, são várias questões aqui, né? A primeira coisa é como foi o impacto da crise em cima do online, né? Você já respondeu, mas o Renato não escutou. Você puder falar para ele de novo? Claro. A gente teve impacto, a gente teve 2 impactos. Primeiro, caiu, evidentemente, reduziu bastante a curva de vendas. Aumentaram o número de leads. Foram 3 dias de impacto que a gente sentiu bastante. Nós começamos o confinamento no dia 17 aqui, em Santa Catarina. E depois aumentou o número de leads e começou já no meio da semana que vem, da semana passada, a gente já começou a voltar numa normalidade. Um número de leads mais elevados, porém não significou uma maior conversão, um maior volume de vendas. O dobro de trabalho para ter o mesmo resultado em vendas. Vamos dizer assim, numa conta de padaria. O segundo ponto, Renato, eu acredito que sim, elas têm que andarem juntas, eu acredito muito na sala presencial, andando junto com online. Equipes distintas, núcleos de negócios separados, mas do presencial sempre. E faltou alguma pergunta que ele fez?
que eu... O cliente que não tomou a decisão na sala física, ele vai para o online? A nossa ideia agora, dentro do projeto, Renato, é estimular que ele venha. Tá? Isso é um outro núcleo que nós estamos criando agora, desenvolvendo, a estratégia está pronta, a gente vai estimular para que ele venha. Mas eu tive o oposto, eu tive o do online que foi para o presencial. E até agora não tive sentimento do presencial que veio para online. Isso de forma espontânea. Aqui tem uma pergunta da Roberta, né? Que vai muito pela linha que a multipropriedade hoje tá vivenciando que o cliente não quer comprar lazer hoje, né? Nesse momento, né? Então ela pergunta, nesse momento, você acha que falar em investimento é mais inteligente do que falar de férias? Eu não vejo isso como inteligente ou mais ou menos inteligente. Eu acho que você falar o que você pode entregar para o cliente faz a diferença. Então, se o meu empreendimento ele cabe a opção como investimento, ele tem um perfil de investimento, eu vou conseguir entregar para ele o que eu vou colocar na mente dele, aí beleza, eu falo de investimento ou eu falo de lazer. Então, eu acho que para mim, no meu ponto de vista, é muito ter na linha. Eu tenho que falar aquilo que eu consigo entregar para o meu cliente. Então, se eu tenho expectativa de rentabilizar de forma satisfatória para ele, perfeito, vou falar em investimento. Sim. E também investimento em férias também, é sempre... Esse é o Férias é melhor um investimento, investimento, né? entendeu? É, aqui tem uma pergunta do Júnior Medeiros. Por que outros projetos pelo Brasil têm esse medo de aderir ao mercado digital de vendas? Qual foi a diferença para vocês entrar nesse mercado? Ou teve força maior ou desejo de aumentar vendas? Na verdade, é a escolha. Eu não vejo como que as pessoas têm um medo de entrar para o digital. É que ele leva tempo, ele é um formato novo, ele é um formato que o resultado não aparece de uma hora para outra. Você tem que dedicar muito, muito, muito esforço mesmo, seja ele estratégico, intelectual, para desenvolver. É um segmento novo e eu acho que todas as empresas vêm tendo êxitos. Aí os números da indústria são só crescentes. A gente tem monstros aí na indústria de multipropriedade aí, comercializadoras monstros, consultorias gigantes, e que consolidaram essa indústria. Então, se está dando certo, não vem. Nós que optamos por seguir um outro caminho para traçar uma linha. Nós começamos pelo digital. Então, talvez se nós tivéssemos começado pelo presencial apenas, hoje nós estaríamos sofrendo para implantar o digital de forma emergencial. Tem uma pergunta do Guga. O que você acha que o sucesso de vendas se deve à qualificação, o atendimento, o conhecimento ou a entrega dos promotores, consultores? Por que o sucesso de vendas, né? Eu acho que é o conjunto das ações. Eu acho que assim, o que eu vejo sucesso de vendas são todas as linhas, é toda a minha régua de comunicação que eu tenho com o cliente, desde a captação até o pós-venda, até a entrega do meu empreendimento no final. Então, eu acho que não dá para ter êxito, você vai ter êxito temporário se só uma das pontas funcionar. Então, se deve a tudo. Capacitação de pessoal, um bom produto, ele desenvolvido da maneira adequada, ele se adequando à necessidade do seu cliente, proporcionando apelos e condições de venda, isso faz uma diferença muito grande para o sucesso do empreendimento. Aqui tem o Ricardo também, tá? Tem um comentário dele. O que identifica que vocês acertaram em cheio na autoridade? Apelo local e diferencial, aliado aos aspectos de poucos projetos locais. Ali a região ali de Garopaba, eu não sei muito bem ali o que está perto ali não, mas tem poucos projetos multipropriedade mesmo, no caso, né? E até resorts, no caso, também, né? Como é que é a concorrência de vocês aí? A nossa concorrência é muito forte, por incrível que pareça, assim, principalmente quando eu falo de presencial, porque eu falo que eu tenho uma predominância do público gaúcho, onde você teve muitas operações, tem a operação da Live Weather ainda no Rio Grande do Sul, do Plaza, então, assim, ela é concorrente. Hoje, cada vez mais, você tem atendido clientes em sala que já passaram por alguma operação de multipropriedade, que já conheceram, tem clientes que já têm, estão comprando mais uma fração. Então, eu acho que é mais você ter o produto diferenciado. No nosso caso, é o produto. É o apelo para as pessoas.
E no caso, na Surfland, vocês pretendem trabalhar também com uma gestão hoteleira focada no pool de locação? Na verdade, nós não vamos entregar ele no formato de pool de locação. Então, a condomínio é soberano, se eles acharem isso lá na frente, tudo. O que a gente quer ter é, sim, um controle, isso a gente passa a todos os clientes, em relação ao controle de tarifas, controle de aluguel. Mas sem Mas um como pool é de que vocês vão locação. conseguir fazer esse controle, no caso? Através de uma única central, que não é nossa, tá? Uma única central que vai fazer a alocação de todas as unidades dos clientes. Até mesmo Mas para não a manter um padrão, distribuição, né? mas não a distribuição no formato de pool de locação. Se for vontade dos proprietários lá na frente, levam para a Assembleia e pode ser uma É, opção. mas, mas tem que ter um controle para ter Tem, ter um sim. padrão de valor, Então, né? Para não ter um valor muito baixo, outro muito alto. nosso contrato restringe ofertas públicas ou restringe ofertas aos sites de locação, tipo Airbnb, enfim. A gente tem que manter o padrão, porque isso consolida também o empreendimento e aumenta o valor diária média. Aqui tem uma pergunta da Daniele Barbosa. Qual aplicativo que vocês usam na apresentação online? Você falou, ela deve ter entrado São depois, né? vários, Web, Zoom, tem vários. Nada específico, nada desenvolvido para nós. São ferramentas disponíveis no mercado. Então, aqui tem uma pergunta. Israel, com sua experiência, você acredita que irá acontecer uma segunda evolução para a venda online, onde o cliente irá adquirir o produto 100% online, ou seja, sem a intervenção de um agente por telefone? Eu acho muito difícil na multipropriedade. Eu acho que isso pode acontecer, mas vai demorar muito tempo ainda. Pode ser que eu me surpreenda, mas eu acho que a intervenção, a pessoa ainda, o material humano na multipropriedade ainda hoje é insubstituível. Aqui tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, entendi. Pergunta aqui. Perdi que fala qual é qual é a valorização que vocês estão tendo, né? Desde que lançaram, né? Questão de obra até quando entregar. Qual é a valorização que vocês estão tendo sobre isso, sobre o preço do produto? Eu acho que a valorização quem dita muito é o mercado. Lá na frente, quem vai entregar é o mercado. Eu posso achar que vale 1 milhão, mas se não tiver comprador para 1 milhão, ele não vale 1 milhão. Hoje, o que eu posso dizer assim, nós tivemos aí de uma valorização do lançamento até hoje de 15% e as vendas aumentaram. Então, a gente aí Aqui, aí teve valorização de 15% tem, desde que nós lançamos o produto. Então, assim, pela sua experiência, né? Você já tem experiência de mais de 20 anos de mercado, né? Tanto aqui no Brasil, também conhece o mercado exterior. Você acredita que tem um mercado de revenda de multipropriedades no Brasil? Pode haver esse mercado? Eu acredito que já tem destinos que já tem, e eu acredito que ele vai ser muito mais forte nos próximos anos. Mas assim, vai continuar o mesmo valor, vai valorizar ou os clientes vão vender abaixo do que compraram? Depende muito. Ou seja, se a gente começar, e eu vejo cada vez uma indústria mais organizada, uma indústria mais forte, se você começa a organizar regras de locação, se você começa a padrão de empreendimentos que entram no formato, você começa a agregar valor ao destino e você começa a agregar valor à indústria. Então, ou seja, o que determina o valor de revenda? Oferta e demanda. Então, por exemplo, se eu tenho um lugar que ele é rentável, eu vou vender ele como investimento, porque ele tem uma locação atraente, ele tem um preço de área alto. Se eu tenho um lugar que não permite mais construções, tem destinos que estão cada vez mais restritos, eu não vou ter tanta oferta, eu acabo tendo valorização imobiliária em cima disso. Então, eu acredito que a indústria crescente vai atingir isso sim, a gente vai ter um mercado de revenda bem interessante aí. Não, bacana. Então tá acabando nosso tempo aqui e se alguém tiver mais uma pergunta, tá? Porque o Instagram corta 1 hora de live, o Instagram já corta, tá? Que eu já vou despedindo aqui do Cristiano também, tá? Obrigado, Cristiano, pelo seu tempo, tá? Foi muito bom, teve uma interação bem legal mesmo do pessoal aqui, viu? Acho que o pessoal Bacana. gostou muito, viu? Bom rever alguns amigos aí que
fazia tempo que eu não falava também, que estão aí acompanhando a live, muito legal aí. Então foi bem bacana, eu que agradeço aí a oportunidade de participar aí e trocar essa ideia aí, trocar essas informações com toda a indústria aí. Aprender Sim, com todo mundo. beleza. Acho que tem mais uma pergunta aqui, dá para responder aqui. Vamos ver aqui do Cássio. Cássio aqui, boa tarde. O maior percentual de vendas online de vocês é feita com FTB? Pois acredito que não seja fácil na parte de credibilidade e emoção. Eu acho que é só um consultor, né? Se eu não estiver enganado. Ou Sim, tem. a gente tem a opção dos dois formatos também, a gente tem suporte dos gestores na linha sempre que necessário, mas a emoção é muita técnica também e muita argumentação. Então a gente trabalha muita argumentação para o fechamento da venda. Mas 80% é direto com o promotor. É o FTB. Beleza, então. Tá, obrigado então, Cristiano, tá? Abraço para você, obrigado pelo seu tempo aí, bom trabalho para você nesse confinamento aí. Espero que a gente saia disso daí o mais rápido possível, né? E mais fortes também, né? Sim, mais Todo fortes com mundo, certeza. Acho que todo mundo sai né? dessa. E todo mundo, obrigado também quem assistiu a gente, tá? Amanhã a gente vai estar aqui de novo, 4h30. Deixa eu confirmar aqui quem que é amanhã, porque só confirmar aqui rapidinho, mas eu já falo para vocês aqui, que amanhã vai ser também bem legal, viu? A gente tem uma programação bem legal para essa semana. Amanhã vai ser... Amanhã é o Kendi Amano. Então, amanhã, 4h30, tá, pessoal? Kendi Amano, ele vai falar muito sobre sala de vendas, sobre vendas nesse tempo de pandemia, tá? Vai ser bem legal também para todo mundo, tá? Obrigado, abraço, Cristiano. E a Obrigado, gente se Fábio. encontra Obrigado aí, a todo viu? mundo aí. Tá certinho, abraço, até mais para vocês, tá? Abraço. Obrigado.